O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás era dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós disseis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, olha, hoje Jesus nos ensina algo muito importante. Como você ouviu, ele estava libertando uma pessoa de um espírito mau, né? E sabe o que fizeram? Então, em vez de ficarem felizes com aquela libertação, começaram a falar mal dele, dizendo que ele usava o poder do diabo. Você já passou por isso? Você faz o bem e ainda assim tem gente que torce o nariz, que inventa história, que desconfia de você. Você ajuda alguém e ainda sai como errado da história. Você tenta fazer o certo e tem gente que ainda acha um jeitinho de falar mal de você. Pois é, meus irmãos, Jesus também passou por isso. E sabe por quê? Porque tem gente que prefere viver na escuridão, a reconhecer a bondade que está bem na frente dos olhos. Tem gente que tem tanto veneno dentro de si que não consegue ver nada de bom nos outros. Tô mentindo? Ora, Jesus olhou bem nos olhos daquelas pessoas e disse uma verdade simples: uma casa dividida cai. Olha, pense comigo, se na sua família cada um puxa para um lado, né, briga um com o outro, fica todo mundo dividido, aquela família vai desmoronar, não é verdade? Se na sua casa, né, se no seu trabalho os colegas ficam um contra o outro, não vai funcionar direito. E se seu marido ou sua esposa vivem se desentendendo, aquele casamento não vai aguentar. Jesus está dizendo que o mal
também não consegue ficar de pé quando está dividido. Mas tem uma coisa ainda mais importante aqui. Jesus diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. O dedo de Deus. Escuta bem isso, não precisa da mão toda não, só o dedo de Deus já é mais forte que qualquer mal deste mundo. Ei, meus irmãos, vou repetir, só o dedo de Deus já é mais forte que qualquer mal deste mundo, só o dedo. E sabe o que isso significa para você hoje? Significa que quando Jesus está com você, quando você está do lado dele, o poder de Deus está presente na sua vida. O poder que criou o universo, que abriu o mar, que ressuscitou Jesus, esse poder está disponível para você. Ora, deixa eu te contar uma coisa. Muita gente vive como se o mal fosse mais forte. Tem gente que tem medo de macumba, tem gente que tem medo de olho gordo, tem gente que tem medo de inveja. Tem gente que vive se protegendo de um lado e de outro. Tem gente que começa a fazer simpatia. É com medo de tudo e de todos. Mas Jesus está deixando claro aqui quem é forte de verdade. É Ele. Quando você está com Jesus, você está do lado vencedor. O mal, ele pode até tentar, pode até dar voltas ao seu redor, pode até fazer barulho, mas não consegue vencer quem está protegido pelo dedo de Deus. Ei, meus irmãos, você não precisa ter medo. Você ouviu bem? Não precisa viver com medo, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O poder que te protege é maior que qualquer força do mal. Muito maior. Tem gente que fala tanto, do mal, é mal pra lá, até algumas igrejas também falam tanto do mal, como se fosse algo muito poderoso. Meus irmãos, como eu disse, o poder que te protege é maior que qualquer força do mal, muito maior. Então agora presta atenção nisso, porque isso é muito sério. Jesus fala, de uma pessoa que foi libertada do mal, mas depois ficou vazia, sem nada de bom para preencher aquele espaço. Ele diz que a casa foi varrida, arrumada, limpinha. E o que aconteceu? O mal voltou, E voltou pior ainda, trazendo outros 7 espíritos. Piores ainda, 7. Essa é a grande lição. Não basta você se livrar do que é ruim na sua vida. Você precisa encher esse espaço com o que é bom. Você precisa encher esse vazio com a presença de Deus. Sabe aquele vício que você largou? Você precisa colocar algo bom no lugar. Aquela raiva que você tirou do coração, você precisa plantar perdão ali. Aquele hábito ruim que você deixou para trás, você precisa começar um hábito bom. Aquela pessoa que você tirou da sua vida porque só te fazia mal, precisa cercar-se de gente que te aproxima de Deus. Pensa comigo, se você limpa a casa toda, você varre, você tira ali a sujeira, passa pano, deixa tudo brilhando, mas se você deixar a porta aberta, o que acontece? A poeira volta, Os bichos entram de novo, a sujeira retorna. Então você precisa fechar a porta.
E como você fecha a porta para o mal? É simples, enchendo a sua vida de Deus, enchendo o seu dia de oração, de leitura da Bíblia, de fazer o bem, de louvor, de gratidão. Você não pode deixar a sua vida vazia. Não pode, porque o vazio atrai o mal. O vazio é perigoso. E sabe o que acontece com muita gente? Larga o vício da bebida, mas fica sem fazer nada, né? Fica sem propósito. E aí o que acontece? Volta a beber. Algumas pessoas terminam, né, um relacionamento ruim, mas fica sozinho, sem apoio. E aí o que acontece? A pessoa volta para a pessoa errada. Tem alguns que saem de um emprego, né, que destruía a paz, mas não busca nada melhor e aí volta para o mesmo lugar. Então Jesus diz uma frase que não dá para ficar em cima do muro. Ele disse assim, ó: quem não está comigo, está contra mim. Ele disse isso no Evangelho de hoje, então não tem meio termo, não tem mais ou menos. Não dá para ficar com o pé na igreja e outro no mundo. Não dá para rezar no domingo e viver como se Deus não existisse de segunda a sábado. Ou você está com Jesus de verdade todos os dias, em todas as horas, em todas as decisões, ou você está se enganando. E sabe por que Jesus fala isso com tanta firmeza? É porque Ele te ama demais para te deixar viver na mentira. Ele quer você inteiro, Ele não quer só um pedacinho do seu tempo. Ele não quer um cantinho só do seu coração. Ele não quer uma horinha só no domingo. Ele quer ser o Senhor da sua vida completa. Do seu trabalho, da sua família, dos seus pensamentos, dos seus sonhos, das suas escolhas, de tudo. Então você que está me ouvindo agora, pare um pouquinho aí, responda para você mesmo. A sua vida está cheia de Deus ou está cheia de outras coisas? Está cheia de preocupação, de ansiedade, de fofoca, de correria sem sentido? Ou está cheia da presença de Deus? Quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? É agradecer a Deus por mais um dia ou você já começa reclamando? E quando você enfrenta um problema, para onde você corre primeiro, hein? Para o telefone? Para ligar para todo mundo? Ou para o seu joelho, para dobrar-se em oração? E quando você tem uma alegria, hein? Com quem você quer compartilhar primeiro? Com as pessoas ou com Deus? Olha, porque olha, não adianta ir à missa, fazer oração, cantar no grupo e depois viver do mesmo jeito. Não adianta pedir que Deus tire o mal da sua vida se você não está disposto a encher esse espaço com a presença dele. É como plantar num terreno, né? Se você arranca só o mato, mas não planta nada bom ali, o que acontece? O mato volta e volta mais forte ainda. Então você precisa plantar a semente boa. Você precisa regar essa semente todo dia também. Você precisa cuidar para que ela cresça. Muitas pessoas querem o milagre, mas não querem a mudança. Quer que Deus transforme a vida, mas não quer transformar o coração. Outros querem libertação, mas não quer compromisso. E isso não funciona.
Jesus liberta sim, Jesus cura sim, Jesus transforma sim, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa guardar essa libertação, você precisa proteger essa cura, você precisa manter essa transformação. Então, hoje, você precisa fazer uma escolha. Não amanhã, não na semana que vem. Não quando quando você tiver mais tempo. Não quando você estiver mais preparado. É hoje, agora, nesse exato momento. O mal, ele não tira férias, ele não espera você estar pronto. Ele está sempre procurando uma brecha, um espacinho vazio na sua vida, um momento de fraqueza, uma porta entreaberta. E sabe o que é mais triste? É ver gente que foi liberta por Deus voltando para a mesma prisão. Ver gente que experimentou a paz voltando para o desespero. Ver gente que conheceu o amor de Deus voltando para relacionamentos que destroem. E por que isso acontece? Porque não encheu a vida de Deus, porque não guardou a bênção, porque não protegeu o milagre. Vamos fazer uma coisa, vamos conversar com Deus agora. De um jeito simples, do jeito que a gente sabe, mas vamos falar de coração aberto. Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui comigo agora. Obrigado, porque o teu poder é maior que qualquer mal deste mundo. Obrigado, porque tu é mais forte que qualquer problema que eu enfrento. Eu reconheço, Senhor, que tem coisas da minha vida que eu preciso limpar, tem espaços vazios que eu preciso encher com tua presença, tem portas que eu deixei abertas e o mal tem entrado. Tem áreas da minha vida onde eu não te deixei entrar. Por isso peço perdão, Senhor. E me ajuda a fechar toda a porta para o mal e abrir todas as janelas para a tua graça entrar. Enche o meu coração com teu amor. Enche a minha casa com a tua paz. Enche a minha família com a tua proteção, porque eu escolho estar contigo hoje, agora, amanhã, sempre, para todo sempre. E não quero também viver mais dividido, eu não quero mais ter um pé aqui e outro lá. Eu quero estar completamente contigo. Em nome de Jesus, amém.